Olá, sou Luísa Vorkel, aluna do curso de Direito no INSPER, e vamos para o terceiro episódio da nossa websérie. No episódio anterior, contamos como uma pessoa formada em Direito pode atuar numa carreira não jurídica, como finanças, empreendedorismo e gestão de empresas. Hoje, vamos apresentar uma trajetória bem mais tradicional ligada ao setor público, sob o olhar de quem vive o direito na prática, a atuação na magistratura. Vamos lá? Eu já tinha, na minha graduação, um certo interesse em fazer concurso público, ser juiz. O concurso de juiz, ele exige um tempo de prática forense, então você não é possível que se termine a graduação e já se faça o curso para magistratura. Eu fiz o concurso para procurador federal. Ele foi aberto no último ano da minha graduação, em 2002, e o resultado saiu em 2013. Então, logo que eu terminei a faculdade, já tinha notícia da minha aprovação. Quando eu ingressei na Procuradoria Federal, eu consegui ser aprovado para minha lotação foi no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, o INPI. Então, era procurador federal, trabalhava com assuntos administrativos e também propriedade intelectual aqui na cidade do Rio. Mas eu ainda mantinha o meu desejo de ser juiz federal. Em 2004, eu me inscrevi para o concurso e fui aprovado, em dezembro de 2004, para a 4ª região. Da 2ª região ainda tinha andamento e eu fui aprovado da 2ª região em agosto de 2005. Na 4ª região, eu trabalhei em Pato Branco, é uma cidade no sudoeste do Paraná. E era uma cidade com 68 mil habitantes e foi uma experiência muito enriquecedora para mim, porque eu nunca tinha morado em outro estado além do Rio de Janeiro. E era uma realidade em que a agricultura ela tinha um peso substancial, né, na economia da cidade e do estado. E as audiências, os processos que eu fazia eram muito relacionados a essa temática rural, de boia fria, de questões agrícolas. Então, foi um desafio também estar sozinho nessa cidade. Fiquei mais ou menos em torno de 10 meses em Pato Branco. Eu ingressei na magistratura da 2ª região e comecei a trabalhar como juiz substituto em São João de Meriti, que é uma cidade na Baixada Fluminense do Rio, e fiquei lá em torno de um ano. Depois eu vim como juiz substituto para a capital. Uma vara federal, em tese, ela funcionaria com 2 juízes, um juiz titular e um juiz substituto. Há uma divisão igual entre os processos entre os dois, só que o juiz titular ele é um juiz mais experiente na carreira e ele tem as competências administrativas da vara. Em 2003, eu recebi um convite para ser juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal. E aí foi também uma outra etapa da minha carreira, em que, mesmo sendo juiz, eu prestava auxílio a um outro juiz, que é um ministro do Supremo. Os ministros do Supremo, hoje, eles podem ter um juiz auxiliar e um juiz instrutor. O juiz instrutor, geralmente, ele atua em processos, ações penais originárias no Supremo Tribunal Federal, questões relacionadas a interrogatório, a instrução processual, e o juiz auxiliar em outras temáticas, alguns assuntos que têm alguma complexidade um pouco maior no gabinete. Então, eu fiquei junto ao Supremo Tribunal Federal e depois ao Conselho Nacional de Justiça, onde eu fui secretário-geral do CNJ de 2013 a 2014. Nesse período eu fui promovido e me tornei também juiz titular no Espírito Santo. E depois desse período no Espírito Santo eu pedi remoção para o Rio de Janeiro, num juizado em São Gonçalo, que também é uma cidade do entorno da região metropolitana do Rio.
Geralmente, o juiz começa o seu dia analisando as medidas que são mais urgentes, né? Às vezes são medidas que vieram da véspera, que não conseguiram ser analisadas até então, e depois ele passa a vê-las. Depois ele pode dedicar um tempo do dia dele à redação e exame de minutas de despacho de decisões, né? Uma vara ela tem em torno de 10 servidores. Esses servidores eles tentam se organizar as atribuições deles de uma forma de assessorar o juiz. Muitas vezes o juiz não tem condições e tempo de redigir todos os textos em que ele assina. Eu faço 2 dias de audiência, geralmente as audiências são marcadas à tarde. E o restante do meu tempo é na redação e na conferência de modelos de sentença. É o último ato decisório do juiz na fase de conhecimento. É quando ele, depois de analisar o que cada uma das partes alegou, ele tenta verificar todas as provas e todas as fundamentações jurídicas e verificar quem tem razão. A importância do serviço público já era algo presente na minha casa. O servidor público, ele, na origem da palavra, tem que servir ao público. A minha ideia de serviço público não era como se fosse uma forma de ter um trabalho mais fácil ou uma forma de obter uma remuneração maior do que poderia ser oferecido no mercado privado, mas sim já que era um trabalho de bastante dedicação. É preciso que a justiça também tenha essa percepção de que haja a pacificação desses conflitos. Então, não é um trabalho estritamente burocrático. E é importante estar atento à relevância do trabalho, a não se achar mais do que você é. Qualquer profissional, imagino, ele deve ter sempre uma atitude de humildade em ver a necessidade dele aprender, de ouvir, de conhecer a partir de pessoas mais experientes do que ele, né? Os meus melhores professores, eu acho que isso foi uma contribuição importante da minha faculdade, foram aqueles que mais me desafiaram, os professores que me estimularam a aprender além do que havia sido transmitido em sala de aula, livro, que despertaram a minha curiosidade, que de alguma forma recompensaram o meu esforço por ter pesquisado mais. Uma coisa muito importante na formação para um magistrado seria talvez ter um conhecimento um pouco mais aprofundado de psicologia. Esse interesse ele surgiu para mim depois de formado, né? Nós temos muitos conflitos em que famílias pessoais, conflitos de casos criminais, em que o juiz ele precisa enxergar um pouco além do que consta no papel, né? Além do que consta nos autos. Então, saber ter essa sensibilidade, isso pode até se dar no decorrer de uma audiência, saber quando interromper um depoimento, quando dar uma pausa. Fábio compartilhou conosco seus 16 anos de carreira no setor público e nos mostrou que, para ser juiz, é necessário percorrer um longo caminho, estudar muito e ter paixão pelo que faz. Com uma boa formação, com persistência e foco, é possível chegar lá. Se você tem o mesmo objetivo profissional que o Fábio, o INSPER é o seu lugar. Nos próximos episódios da nossa série, nós vamos te apresentar outras carreiras jurídicas bem desafiadoras. Fique de olho e até lá!